Fala para uma outra pessoa, olha, você não está sozinho. Será? Você e eu não estamos sozinhos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 26, eu quero ler com você. Atos 9, a partir do verso 26, diz assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Está se referindo o tempo todo a Paulo. Assim, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Somente até aí. Queridos, essa noite eu queria refletir e compartilhar com você um pouco a respeito daquilo que talvez seja o que mais provoca em nós uma corrosão na nossa alma: solidão. Sentir-se sozinho, ou viver sozinho, ou estar sozinho, ou caminhar sozinho, é seguramente uma das coisas que mais aterrorizam e mais provocam prejuízos à saúde da alma de qualquer um de nós. Não há ninguém aqui entre nós que, quando olha para a sua própria história e percebe ao longo dela, em algum momento, pedaços, trechos, em que você acabou se vendo obrigado a caminhar sozinho, se vendo deixado, abandonado de lado, e se sentiu completamente sem amparo, apoio, respaldo. Não há ninguém de nós que não tenha na sua lembrança, a sua memória misturada à dor daquele momento, daquele tempo, daquele período. Viver sozinho, ou andar sozinho, ou enfrentar situações sozinho, se torna, na maior parte das vezes, algo pior do que a própria situação em si que a gente enfrenta. É muito melhor quando você sabe que tem alguém com quem pode contar. Parece que o problema, ainda que ele não tenha uma solução imediata, mas ele se torna muito mais possível de superar, pelo fato de você ter alguém que te apoia, que te ouve, que te aconselha, que te direciona, que acredita em você. Não há sentimento, querido. Pior, eu tenho certeza que você já deve ter enfrentado isso na sua vida, e eu, quando olho para a minha própria história, para a história da minha esposa, eu vejo em alguns momentos que nós vivemos assim. A vida, as decisões, as pessoas com quem nos relacionávamos em algum trecho da nossa história, simplesmente nos deixaram sozinhos. Ou ao menos foi assim que era, assim se deu a percepção que nós tínhamos daquele momento, daquela situação. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso mencionar e citar para você uma dúzia de versículos, uma dúzia de textos, que vão revelar para nós a afirmação quase que sempre unânime e igual, uniforme, de Deus dizendo o seguinte: você não está sozinho. Se você for ler lá em Isaías 40, você vai ver Deus dizendo o seguinte: se vocês passarem pelas águas, as águas não te submergirão. Se passarem pelo fogo, o fogo não te queimará, porque eu passo com você. Tradução freestyle da Bíblia.
Mas essa é a grande verdade. Aí você olha para o Novo Testamento, você percebe Jesus dizendo o seguinte para os discípulos: olha, é necessário que eu vá, mas eu indo envio o Consolador, e eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos, também disse Jesus. O tempo todo, você e eu poderia mencionar um monte de outros versículos. Nós temos a garantia bíblica, a garantia das Escrituras, a gente tem as afirmações que transcendem a história e que nos alcançam nos dias de hoje, dizendo o seguinte: Luciene, Deus está com você, o Espírito Santo habita em você, Ele não deixa você por nada, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, portanto, você não está sozinho. A gente deu um amém, mas nem sempre a gente consegue ter essa percepção de que Deus está com a gente, e a gente se sente como? Sozinho. É por isso que na noite de hoje a gente leu esse texto e eu quero muito enfatizar algumas coisas nele para nós. Seguramente, sem dúvida nenhuma, Jorge, Paulo foi e é para nós, como igreja gentílica, o grande apóstolo. As cartas dele, até hoje, são as que melhor traduzem, revelam, explicam, expressam o evangelho que Jesus de Nazaré nos deixou como herança, como ensino, como mandamento. É Paulo que faz essa tradução, e segundo o próprio Paulo, por uma ordenança de Jesus: vá aos gentios. Ele me fez, ou fez de mim, o apóstolo dos gentios, da igreja. Paulo é seguramente, de forma unânime entre os teólogos, talvez um dos principais nomes de toda a história da igreja até os dias de hoje. Quem é que duvidaria ou ousaria dizer que Paulo foi maior até do que Pedro, do que Tiago, do que João? Seguramente nós não teríamos qualquer problema em falar isso. Paulo tem uma conversão absolutamente sobrenatural. Ainda no capítulo 9 de Atos que a gente leu, diz que ele está a caminho de Damasco, indo perseguir a igreja, cheio de cartas que o autorizavam a entrar, a invadir a casa dos cristãos, para aprisioná-los, levá-los presos, para julgá-los. E no caminho em que ele está indo em direção àquilo que era a sua missão, o texto fala para a gente que ele tem um encontro sobrenatural com Jesus, e Jesus pergunta o seguinte: Paulo, no momento ainda Saulo, por que você persegue a mim? Porque na medida em que Saulo perseguia a igreja, a perseguição era então ao próprio Jesus, o Senhor da igreja, porque Ele é um conosco. É assim que ele ora, dizendo: Pai, que eles sejam um conosco, como o Senhor é em mim e eu sou em ti, que nós sejamos um deles e eles um conosco. Perseguiu a igreja, perseguiu ao próprio Jesus, Senhor da igreja. E aí Saulo então se converte, se torna Paulo, e tem uma história magnífica, tremenda, extraordinária, lindo tudo isso. Esse é seguramente o resumo que você tem na sua mente, no seu coração. De tudo que você já ouviu a respeito de Saulo, seguramente isso é o que ficou. O que nós, na maior parte das vezes, não entendemos, não percebemos, não paramos para verificar, para analisar, é que Saulo só se torna Paulo, e o grande apóstolo Paulo, graças, claro, a Jesus que o chamou, mas a um homem chamado Barnabé, que acreditou nele quando tudo dizia, apontava para dizer não. Quando Paulo se converte, imagine você o seguinte: ele era temido pelos cristãos e pela igreja, onde quer que houvesse igreja, onde houvesse cristão, todo mundo conhecia da fama de Saulo ainda. E Saulo tinha também uma grande fama entre os seus compatriotas e aqueles que executavam a missão de perseguir cristãos em nome de Roma. Quando ele se converte, ele se coloca da seguinte situação: não pode mais ir para trás em direção àqueles a quem um dia eram seus companheiros
de missão na perseguição à igreja. E agora, quando ele quer ir dar passos em direção ao corpo de Cristo, a igreja primitiva, o que acontece? Nós lemos a partir do versículo 26. Os cristãos dizem o seguinte na época, os discípulos têm medo dele, porque ninguém acreditava que ele de fato havia se tornado um discípulo de Jesus. Paulo está agora no limbo. Não pode ir para trás e ninguém recebe ele na frente. Paulo está sozinho. Quantas vezes a gente ficou assim já na nossa história? Quem sabe você está aqui sentado me ouvindo, você está exatamente vivendo esse tempo na sua vida. Você não consegue mais regressar de onde você veio. Você quer continuar caminhando em direção ao que você vê diante dos seus olhos, mas falta algo que é essencial na vida de qualquer pessoa. Sabe o quê? Credibilidade. Paulo tinha um passado. E se tem um negócio que as pessoas usam, que o inferno usa, para nos isolar, para nos deixar sozinhos, é o tal do passado. Quando os cristãos, Hugo, olham para Paulo, o que eles veem, eles não conseguem identificar e reconhecer imediatamente, é claro que não, um discípulo de Jesus, Anderson. O que eles estão vendo é um perseguidor da igreja. O que eles estão vendo é o passado de Paulo. O que eles estão enxergando é o histórico negativo, ruim, um rótulo, algo que estava impregnado na vida de Paulo, e que agora seria complicado fazer com que ele perdesse. A não ser que, diga comigo, a não ser que, repete comigo, a não ser que alguém acreditasse nele. Olha para quem está perto de você, olha aí. Pergunta para ele assim, você acredita em mim? Querido, às vezes, a gente não consegue perceber o seguinte. Igreja é lugar de relacionamento profundo. Para isso, nenhum relacionamento, Jorge, Gleice, nasce em profundo. Nenhum, Hugo. Todo relacionamento nasce absolutamente superficial. É necessário que um ou outro deem crédito para que aquele relacionamento vá sendo aprofundado, o entrelace vá sendo firmado, estabelecido. E a maior parte de nós, quantos aqui já tiveram frustração com alguém na vida? Levante a mão, deixa eu dar uma olhada. Quantos aqui já frustraram alguém? Levante a mão também junto comigo. Oh, aleluia. Não vamos só colocar o negócio do lado de cá do balcão, não. Vamos para o lado de lá também. Mas a verdade é, querido, é que se em algum momento da nossa vida, a gente permitir que todas as frustrações que vivemos, elas bloqueiem a nossa capacidade de acreditar nas pessoas, a gente vai isolar pessoas e vai se tornar isolados do mundo. Provérbios capítulo 18, verso 1, se você quiser abrir enquanto eu falo, pode abrir. Está escrito o seguinte, que sabedoria verdadeira, segundo Salomão, é aprender a relacionar com as pessoas. Quem se isola, diz ele, insurge contra a sensatez, a sabedoria. Aquele que se isola, aquele que busca os caminhos de viver absolutamente isolado, aquele que não quer relacionamento com ninguém, aquele que quer viver à parte da sociedade, aquele que não está disposto a investir em relacionamento, a acreditar no outro, diz o texto, é tolo. É forte demais esse negócio. É forte demais. Porque para alguns de nós, sabedoria é saber falar bonito. Sabedoria é acreditar nos outros. Quando eu olho para o Fábio, eu acredito no que eu estou vendo. E sei que ele vai longe. Vai dando amém enquanto eu falo, que o Fabinho vai receber um monte de negócio. Ó. Vai dando amém. Ó. Eu acredito no que eu estou vendo. Vai chegar longe. É um menino de Deus. Vai crescer muito. Vai ser pastor de uma igreja grande demais. Você está pensando que eu falei isso tudo de brincadeira para ilustrar o texto? Foi não, eu acredito em tudo isso que eu falei dele. Para você não ficar com ciúme, eu poderia citar o nome aqui de todo mundo. Fica com ciúme não, porque eu acredito em você demais, querido.
Mas você acredita em quem está perto de você aí? Você acredita naquele seu vizinho? Que quando você olha para ele, tudo que você vê, o passado dele, você diz assim, pastor, mas você não conhece fulano, pastor? Rapaz, o sujeito, o Tati e Davis, o sujeito tem um histórico, rapaz, você não, o Daniel, não dá, aquele cara não dá. Como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou investir num relacionamento com alguém assim? Nós precisamos ser mais Barnabés. Repete comigo. Eu preciso aprender com Barnabé. O texto de Atos capítulo 4, que nós lemos na hora, verso 32 em diante, que nós lemos na hora da oferta, fala sobre Barnabé. Diz que ele, também possuindo herdades, vende e traz o valor e deposita aos pés dos apóstolos. Aquilo já começa a revelar para nós, o texto, em Atos dos Apóstolos, revelar as características de Barnabé. Aliás, o nome dele não era Barnabé, o nome dele era José, um nome bastante comum para a época e para hoje. E o mais curioso de tudo é que Barnabé, o texto de Atos capítulo 4 fala, revela, mostra, que significa, o significado do nome é filho da consolação. Consolar é um dos atributos do Espírito Santo. Isso significa que as pessoas, quando olhavam para Barnabé, para José, e por isso passaram a chamá-lo de filho da consolação, Barnabé, as pessoas identificavam nele alguém que tinha o coração disposto o tempo todo a consolar, confortar. Era alguém que tinha o tempo todo uma condição, uma predisposição a abençoar, a ajudar, a acreditar. Ele tinha características do Espírito Santo nele e a igreja reconhecia isso. E eu te pergunto, querido, na noite de hoje, o que quando olham para nós as pessoas veem? Porque nós sabemos o que vemos nos outros, mas o que é que veem quando olham para nós? Chamam você, eu vou falar algo aqui, querido, mas em nome de Jesus, tá? Seja santo, pelo amor de Deus. Quando olham para você, chamam você de filho de quê? Barnabé, filho da consolação, filho do Espírito Santo. É Barnabé que olha para Paulo, o texto diz que Paulo, Hugo, começa a tentar a se aproximar da igreja, dos discípulos. E aí, o preconceito está estabelecido. E tem uma frase que me chama muita atenção, em dado momento do texto, capítulo 9, a partir do verso 26, que diz que Barnabé toma Paulo consigo e leva ele até os apóstolos. Tomou consigo, o que significa isso? Barnabé comprou a briga de Paulo, falou, não, isso aqui é meu. Eu não vou deixar ele sozinho, não. Eu não tenho o direito de não acreditar na conversão dele. Eu não tenho o direito de não acreditar que é possível sim transformação. Eu não tenho o direito de não acreditar, de não investir, de não querer, de não desejar relacionamento com alguém que teve sim um encontro com Jesus de verdade. Eu não devo, não posso cercear Paulo do direito a ser parte da igreja por causa do passado dele, por causa daquilo que as pessoas falam dele. Eu não vou deixar Paulo sozinho. Sabe qual é o desejo do meu coração essa noite, querido? Que você entenda uma coisa. Nós não vamos deixar você sozinho. Você só vai andar sozinho se você viver, ou quiser viver, Provérbios 18. Não sendo assim, a gente quer andar com você. A gente quer caminhar com você. A gente quer participar das suas lutas, das suas conquistas. A gente quer que Mateus 5 se cumpra em nós, que a gente se alegre quando você se alegrar e chore quando você chorar. A gente não quer que você tenha a sensação, o sentimento de desamparo. A gente quer que você perceba que você não está sozinho. Mas de nada adianta, ou de pouco adiantaria eu ficar aqui narrando um monte de versículo para você, como eu fiz no início. De que Deus está com você, de que Jesus é com você, porque a gente facilmente perde essa percepção. A percepção de Deus na nossa vida é quando esse alguém que está sentado aí do meu lado, alguém lá da minha célula, o meu MDA, ele cuida de verdade de mim, ele se envolve comigo e eu com ele. Olha como é que a gente não é Barnabé.
Ih, fulano falou, converteu. Ih, vou esperar uns 2 anos para ver esse negócio. Eu não levo fé, não. Não é assim? Aí o que a gente faz? Esse tipo de informação chega a esse alguém, e o que isso provoca? Isolamento. Na maior parte das vezes a pessoa vai se isolando, ficando sozinha e buscando viver cada vez mais à parte, porque todos nós precisamos e buscamos algo que chama-se aprovação. Ninguém vive sem aprovação. Ninguém. Todos nós, quando queremos nos relacionar com alguém, o que a gente busca desse alguém é que ele nos aprove no relacionamento. Ô querido, do mesmo jeito que eu disse para você, você não está sozinho. Eu queria que você virasse umas 3 pessoas e dissesse agora com verdade da sua alma, falasse assim, Vivinho, você não está sozinho. Fala aí. Mas fala de verdade. Você não está sozinho. Eu vou acreditar em você. Eu vou caminhar com você. Eu vou fazer o que for possível para mostrar às pessoas que a sua experiência é real, é verdadeira. Que não há distanciamento entre nós. Agora, tem uma coisa muito curiosa nesse texto. É que o texto diz o seguinte, no verso 29... que Paulo falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava contra os gregos, mas eles, os gregos, procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, acompanharam Paulo até Cesareia e o enviaram a Tarso. Me ouça. Assim, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Você sabe o que o texto está dizendo aí, Hugo? Que em dado momento, a conversão de Paulo, a ousadia de Paulo, o ministério de Paulo se tornaram inegáveis. O problema é que ele se tornou inegável a ponto de gerar problema para a igreja. E aí fizeram o que com Paulo? Despacharam ele. Está escrito. Mandaram ele de volta para casa, para Tarso. Ele era Paulo de... Tarso não é sobrenome, tá, querido? A identificação de onde ele morava, tá? De onde ele vem. Me ajudem. A igreja pega Paulo, bota no ônibus, óbvio que não havia ônibus na época, né? Mas põe ele no ônibus com uma passagem só de ida, Marcela, e diz assim, vai. Por que vai? Porque a gente até está vendo que você é crente, mas nós não vamos comprar o seu barulho, porque agora você fala com uma ousadia tão grande, você disputa com os gregos. O que significa? Ele disputava com os gregos. Querido, todo pensamento humano, tudo aquilo que a gente tem de filosofia, de entendimento e tal, vem dos gregos. Eles se acham e se achavam e sempre se acharão a mente da humanidade. Paulo agora apresenta para eles um evangelho que desconstrói boa parte de tudo aquilo que era o ensino dos gregos. O que os caras começam a fazer? Vamos perseguir esse cara, vamos matar ele. Está destruindo nosso trabalho. E a argumentação dele é apresentada com poder. A igreja olha aquilo e diz, nós vamos livrar de Paulo. O texto chega a dizer, querido, o que é mais lindo na Bíblia é que você precisa ler com os detalhes. O texto diz que depois que enviam Paulo para Tarso, a igreja tinha paz, as igrejas tinham paz. A gente, em nome de paz, a gente fica tentando se livrar de pessoas. Quantos na sua vida já geraram problemas para você? Quantos? Quantos desses que geraram problemas para você e para mim, nós já colocamos em ônibus, com passagem só de ida para Tarso? Não ligo mais não, Deus me livre, rapaz. Toda vez que eu ligo para o homem, semana seguinte dá uma zica aqui em casa. Parece que atrai coisa ruim. Não tem gente que é assim ou não? O que é melhor fazer? Livrar dele. Não quero me relacionar. Vamos cortar. O que a igreja promove a Paulo, Mônica? Sabe o quê? 5 anos de isolamento. De Atos capítulo 9 a Atos capítulo 11, verso 22, se você quiser ler.
São 5 anos que Paulo, depois de convertido, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, com um testemunho de Deus tremendo de vida, falando ousadamente, provavelmente mais do que qualquer outro na igreja primitiva, Paulo é colocado num exílio, porque ele foi entendido e escolhido pela igreja na época como alguém que gerava problema, então é melhor a gente isolar. Deixa ele sozinho. Querido, é muito forte isso. Fizeram isso com você? Talvez você esteja aqui e tenham feito isso com você. Colocaram você na geladeira. Você já ouviu esse termo, não? Puseram. Te colocaram na geladeira. Talvez tenham passado muitos anos já. E você continua lá. Fala comigo assim. Mas graças a Deus, sempre há Barnabé. Dá outra olhada para quem está perto de você aí. Tem cara de Barnabé ou não tem? Eu estou vendo um bocado de Barnabé aqui. Barnabé e Barnabéia. Hã? Barnabete. Barnabelle. Atos capítulo 11, a partir do verso 22. O texto diz que o evangelho está se propagando de uma maneira tal, Rickson, que está gerando um alvoroço por onde passa. E aí, os apóstolos, os discípulos que estavam em Jerusalém, era a sede da igreja, eles pegam Barnabé e enviam à região de Antioquia e todos aqueles lugares lá, para ver o que estava acontecendo, como é que a igreja estava crescendo, para fazer um acompanhamento, uma supervisão distrital. E aí quando ele chega lá, Barnabé, ele percebe, constata de fato aí o crescimento da igreja, o avivamento que a igreja está produzindo, está provocando. Mas Barnabé nunca havia apartado do seu coração a Paulo. E o texto diz que ele vai até Tarso. Ele entende, discerne que é um momento de trazer de volta, independente daquilo que a igreja achava ou deixava de achar. Ele simplesmente viaja até Tarso, Marcela, pega Paulo e leva consigo a Antioquia. Só para você ter uma ideia, Antioquia é, ou era, né, um berço dos gregos. Barnabé está dizendo o seguinte, Hugo: olha, eu sempre acreditei em você, continuo acreditando em você, e nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar você para você ter uma ideia de como eu creio naquilo que é a palavra de Jesus na tua boca, na tua vida, no teu coração, a unção que Ele te deu, e vou te levar de volta para o lugar onde as pessoas queriam matar você. É isso que Ele fez. A gente precisa de pessoas que nos levem de volta ao início de tudo. A gente precisa o tempo todo de Barnabés que nos levem, nos ajudem a voltar ao início de tudo. Se eu perguntar aqui, quantos aqui, quando se converteram, tinham um vigor espiritual, tinham uma chama ardente dentro do coração? Se eu perguntar quantos aqui, essa chama se apagou, esmoreceu, enfraqueceu, congelou, virou cinza dentro de você, eu tenho certeza que algumas mãos se levantariam. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? É que você e eu precisamos sim de Barnabés que não nos deixem sozinhos, abandonados em Tarso. Nós precisamos de homens, de mulheres, que estejam dispostos a irem atrás de nós sim, e a nos pegarem e nos levarem de volta ao início de tudo. Porque às vezes a única salvação para nós é voltar ao começo. Alguns de nós estamos com um monte de problema. E aí as coisas ficaram cheias de nós, no nosso passado. O que a gente faz? A gente tenta cortar tudo daqui e daqui embora para frente. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Na maior parte das vezes você tem que voltar e cortar o nó. Desfazer o nó. Tem que voltar ao início. Lembrar da onde, vou usar até um texto lá no Velho Testamento lá de Reis.
Lembrar de onde caiu o ferro do machado. Lembra disso? Ter a percepção exata de qual é o ponto no início da minha história que eu preciso que alguém me ajude a voltar. Porque aquilo que você viveu antes não morreu. Paulo diz assim a Timóteo, em outro momento, numa outra carta, Paulo diz assim: desperta o dom que há em ti. Não morreu. Quando eu olho para você, o que eu vejo, de verdade, querido, é gente sedenta de Deus ainda. Tem gente sedenta de Deus aqui ou não? É gente sedenta de cumprir a sua vontade. Tem gente aqui sedenta de cumprir a vontade dele? Não. Tem mesmo? Deixa eu ver. Você está com dificuldade até para levantar a mão. Quando eu olho para você, eu vejo gente sedenta, ansiosa pela presença dele perceptível, tangível, quase que palpável na sua adoração, na sua vida de culto ao Senhor. Tem gente aqui ainda assim ou não? Ou isso morreu em você? Sabe quando você sonhava em revolucionar o mundo? Eu olho para o Hugo que ele sabe o que eu estou dizendo. Isso morreu em você? Por quê? Será que a gente vai precisar voltar? Talvez sim. Talvez a única saída seja um Barnabé chegar até você, ou uma Barnabéia chegar até você e te conduzir de volta ao início de tudo. Sabe quando nós tínhamos prazer em servir as pessoas? Lembra disso ou não? Lembra quando nós tínhamos uma vida de oração que nos aquecia o peito? Lembra quando nós líamos a Bíblia com a fome, a voracidade de um leão, que a gente queria conhecer mais, queria entender mais, Cacá, Luaninha, a gente quer saber mais. Talvez o que você precise, querido, é só entender que você não está sozinho. Tem Barnabé aqui disposto, deixa eu ver se vou ouvir um amém aí pelo menos. Tem Barnabé aqui disposto a te levar de volta para começar tudo de novo se for preciso. Deus não desistiu de você, do plano dele com você. A gente às vezes desiste. Deus não desiste. Está escrito que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Significa que tudo que Deus planejou para você, Luciane, Patrick, vai acontecer. Isso é muito forte, gente. Quantos aqui tem promessa, alguma promessa de Deus que você entende? Deus falou isso para mim. Levanta a mão, deixa eu ver. Você tem uma promessa que ainda não se cumpriu. Às vezes tudo que você precisa é de um Barnabé. É alguém que acredite em você. Tudo que a gente precisa, meu irmão, minha irmã, é de alguém que acredite na gente. Quando eu digo assim para você, e eu falo isso constantemente no Tadel, eu digo assim para você: vou fazer de você um líder de célula, uma líder de célula. Você vai salvar, vai liderar pessoas, você vai pregar para as pessoas. Alguns olham para si, eu sei disso, e dizem o seguinte: comigo? Impossível. Desacreditaram tanto de você que você assimilou isso e desacredita de você. Mas quando eu olho para você, sabe quem eu vejo? Eu vejo a mim. E quando eu me vejo, alguns anos atrás, eu vejo gente dizendo assim: você não vai dar em nada, você é inconstante, você é ruim, você nem voz para pregar você não tem, você é fraco, você não suporta, você é pobre, você é isso, você é aquilo. Só não me chamavam de feio, porque aí não tem como. Aí era mentira, né? Não tinha como. Fora isso, falavam tudo de mim. Mas eu tive Barnabés na minha vida. Vou falar um para você, e isso é uma das coisas que me liga muito fortemente a ele. Bispo José Elias. Eu dei alguns motivos para ele não acreditar em mim. E ele disse: eu continuo acreditando em você. Eu pensava algumas vezes: esse homem é doido. Não é possível. Eu não estou mais acreditando em mim. E ele dizia, como ele diz até hoje: mas eu acredito em você. Você vai chegar, você vai mais longe, você é flecha. Se está na minha aljava, vai mais longe. Deixa eu falar um negócio para você. Você está na minha aljava.
Você vai mais longe. Fala para quem está perto de você. Você vai mais longe. Vê se tem cara de águia. Vê, tem cara de águia. Agora vê se tem cara de flecha. Porque vai mais longe. Ah, vai. Vai mais longe. Porque eu acredito em você, querido. Eu queria que você soubesse que você não está sozinho. Em nome do Senhor Jesus. Não se permita imaginar isso. Não permita esse entendimento ou esse sentimento aninhar no seu coração. Isso é do inferno. Você não está sozinho. Tem Barnabés aqui. Vamos ficar de pé.